os avanços da medicina reprodutiva. São diversos exames novos que ao longo dos últimos anos vêm tentando proporcionar aquela que é a nossa principal meta nos tratamentos: aumentar a chance de você ter um filho. Só que esses avanços, eles envolvem procedimentos que custam caro, manipulam embriões e exigem cuidados na sua indicação. É óbvio que nós sempre queremos indicar o melhor para os nossos pacientes. É óbvio que eu sempre quero indicar aquilo que vai aumentar a chance do meu paciente ter um resultado positivo. Mas será que existe um limite? Será que todo mundo precisa fazer todos os exames que são solicitados ou que existem no mundo reprodutivo para ter uma boa chance de gravidez? Já existem, inclusive, evidências científicas robustas mostrando que esses exames, quando não bem aplicados, podem diminuir a chance de um resultado positivo. Então, é isso que eu quero trazer aqui hoje com uma convidada mais do que especial, a doutora Ângela Dávila, para que nós possamos conversar sobre esses avanços, trazer aquilo que nós temos do conhecimento científico, mas cujo objetivo principal será trazer a nossa experiência pessoal. Então, para que nós possamos entender quando nós indicamos, como nós fazemos o processo de individualização desses novos exames que existem. Então, eu quero desde já trazer a Ângela para a nossa conversa e eu espero que seja de grande proveito para todos aqui que participarem hoje e deixo sempre aberto para que vocês tragam suas questões, tá bom? Achei! Oi, Ângela! Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo e você? Ótimo, um prazer Que estar aqui legal! contigo. Ai, Obrigada meu, pelo de verdade. convite, sempre Fala de muito bom. coração. É muito legal conversar com você, assim. Ai, adoro. Eu tenho um carinho distante e um respeito muito grande, assim. Acho que existe uma empatia que eu tenho por você, pelas palavras que você traz. Foi muito legal agora, o seu marido, esqueci o nome dele, Gustavo. né? É, Gustavo, encontrar a aham, Carol lá, né, lá no curso de ultrassom. é, Então, é, eu é. acho que Quando se eu vi... você fosse... Desculpa. Não, não, pode falar. Acho que se você fosse da região aqui, algo me diz que a gente trabalharia junto. Não, e eu fico muito feliz porque sempre que eu te escuto, é bem isso. Eu acho que a gente tem uma linha de trabalho muito parecida, né? Tanto naquilo que a gente acredita na reprodução humana, mas naquilo que a gente vê do nosso trabalho, né? Essa paixão e essa vontade realmente, eu ia dizer de ajudar o outro, mas é de realmente ver a nossa paciente grávida, mas assim, grávida, mas com uma verdade, né? Então, assim, da gente sempre estar trazendo essa verdade para a paciente, estar colocando ela no colo, acolhendo, olha, é assim, vamos lá, né? Então, eu acho que a gente é muito parecido nisso. E sim, Legal. se tu tivesse aqui, tu ia ser o meu maior concorrente ou o meu maior aliado. Não, a gente ia trabalhar junto, com certeza. Trabalhar em equipe é muito legal. Ah, isso aí. Sabe que você falou agora de trabalhar com a verdade, né? Nesse final de semana, teve uma homenagem a um médico aqui em Rio Claro, um cirurgião. Foi uma homenagem muito bonita. E aí, na abertura, havia uma oração. E nessa oração, falou-se uma frase que me marcou muito e foi muito legal, que Deus me dê a coragem e a sabedoria para falar a verdade aos fortes, que nunca precise mentir aos fracos. Exatamente. E Porque isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. e eu vou te dizer assim, ó, que muito interessante essa fala, porque às vezes as pacientes, claro, imagino que tenha, né? Porque o médico é um ser humano, né? Claro, Com suas lacunas, seus defeitos, né? Sua personalidade, seu caráter, suas experiências, sua educação, né? Mas eu sempre digo para a paciente, quando eu tenho que ter uma conversa difícil,
que é muito difícil para nós ter que abrir a porta da sala de recuperação e dizer que não veio óvulo. É muito difícil para nós, é muito difícil mesmo ter que ligar e dizer que não tem embrião, né? E assim, eu tenho que confessar, hoje eu tenho 14 anos de reprodução, né? Mais até. E 15, é 2007. Isso, 15 anos de reprodução. E eu vou confessar que no início a vontade que dava era de mentir mesmo. Claro. Porque seria muito mais fácil mentir, né? Claro. Mas eu aprendi que falar a verdade é o melhor caminho. Porque a verdade dói, a verdade é dura, mas a verdade ela protege. Ela protege as pessoas, protege de um sofrimento muito maior lá na frente. Então eu não tenho dúvidas. Ser verdadeiro, ser transparente, né? Sempre mostrar tudo. Mostrar o ultrassom, mostrar os embriões, tudo que a gente puder, a gente tem que mostrar. Tem que falar. Isso faz caminhos, né, Ângela? Isso mostra caminhos. A verdade mostra caminhos. Né? Agora me veio uma coisa assim sobre essa... Eu tenho certeza que eu vou ser criticada agora. Mas as minhas pacientes, se tiver alguma paciente aqui minha me acompanhando, vai saber do que eu estou falando. Por exemplo, né? Quando tem tratamentos com doadoras de óvulos, doadoras e receptoras, é sempre muito duro para uma receptora que não engravida, porque a fantasia dela é que ela vai receber um óvulo doado e que ela vai engravidar. Por mais que a gente diga, a taxa de gravidez oscila entre 50% e 60%, tu pode transferir um embrião só se ele for de boa qualidade, tu tem boas chances de gravidez. Mas se ela não engravidar, ou se ela receber uma doadora que, apesar de parecer ter óvulos de boa qualidade morfológica, pode não fazer embriões de boa qualidade genética, ela pode não engravidar de uma doadora que ela teve 4, 5 blastocistos. Mas uma coisa que eu acho que... Eu sei que eu vou ser criticada, tá? Mas eu acho importante, quando uma delas não engravida, eu acho que é importante, como forma até de motivar e a gente encontrar uma solução, que aquela que não engravide possa saber se a outra engravidou ou não, né? Eu nunca vi uma doadora que quis sair correndo atrás da receptora porque a receptora engravidou. E eu nunca vi uma receptora querendo bater numa doadora porque ficou com os melhores óvulos para ela e deu o pior, né? E eu acho que é importante isso, mas eu só me sinto à vontade de falar isso para uma paciente minha porque eu tenho essa conexão com ela. E eu vou usar isso, não é para... Oi? Eu compartilho da opinião. No momento oportuno, se a situação precisa dessa informação... Exatamente, e vai auxiliar. Se não fizer diferença... Se a tua receptora engravidou, teu óvulo tem potencial. Teu óvulo tem potencial. Tua receptora está grávida, então teu óvulo tem potencial. Exatamente. Respeitando o sigilo, sempre. Claro! Ou vice-versa. Claro. Olha, a doadora está grávida. Vamos estudar esse sêmen. Vamos estudar esse sêmen. Isso aí. Então, a verdade dá norte para que eu encontre caminhos para achar a solução. Exatamente. E aí, vamos conversar sobre alguns temas aqui que são questionáveis. Exatamente, né? Eu vou te contar o que me faz gostar desse tema, tá? Como você falou lá do começo da sua vida profissional, né? Onde você foi criando maturidade, eu também, e eu tenho certeza que eu estou na minha curva de aprendizado, sempre. Sempre? E eu trabalho com reprodução desde 2010, então, sei lá, são 12 anos. E em 2018, tem aquela fase em que você acredita em tudo que te vendem, né? Então, assim, veio o exame novo, veio a nova tecnologia, veio isso que vai mudar. Então, você acredita naquilo, você pega a literatura que chega às suas mãos e você começa a fazer. E aí, em 2017, mais ou menos, e nós somos muito metódicos no estudo de resultados, né? Muito metódicos, assim, do reporte de relatório, resultados laboratoriais, né? E eu olhava, gente, caramba, se esse exame aqui era para melhorar tanto, por que o resultado não está
mudando tanto? O que está acontecendo? E eu ia atrás, gerei um estresse enorme com a equipe. Enorme, porque o clínico e o laboratório ficam sempre se batendo. Onde é que está o problema? Vamos lá ver. O estresse, não, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Aí eu comecei a estudar. Quando eu fui para Nova York em 2018, acompanhar o serviço lá do Leite, aí ele começou a expor umas literaturas. Eu falei, gente, mas por que eu não leio isso aqui? Por que eu não vejo essa literatura? Não Falei, chega em ti. não chega. Aí tem um médico de lá sensacional, chama Vitaly Kushner. Ele foi grifando, ele pegou a ISRM e começou a grifar os nomes. Falou, esse aqui não deixa passar esse artigo, esse aqui não deixa passar artigo, esse aqui não deixa passar artigo, esse aqui não deixa passar artigo. Mostrando os bastidores de quem conhece Isso. o mundo do conflito de interesse. Exatamente. E aí, assim, né, para a gente traduzir isso para quem está nos assistindo, que basicamente são pacientes, pessoas que estão buscando por isso, né? Então, qual é o grande problema desses adicionais ao procedimento de fertilização in vitro convencional, né? É a questão custo, questão intervenção, mas tem uma coisa que me revolta muito, que eu sei que é a mesma coisa que te revolta, porque eu te conheci levantando num congresso e desafiando alguém sobre biópsia embrionária, né? E eu pensei, mas quem é esse cara? Ele pensa que nem eu, meu Deus. Eu pensei que só eu pensava isso, porque todo mundo defende essa coisa, né? E aí nós temos um grande problema, né? Existe uma indústria por trás da dor da reprodução assistida, da dor da infertilidade, né? E ontem eu fui ler um pouquinho e eu acabei escolhendo um artigo sobre ética e decisões em utilizar intervenções não comprovadas cientificamente em reprodução assistida. Ética. E o artigo fala muito sobre isso. Sobre como esses adicionais, eles entram como uma opção terapêutica e de diagnóstica para pacientes desesperados, né? E aí, tu não estava no congresso de reprodução assistida, mas tu deve ter ouvido falar dessa palestra. Então, teve uma mesa que foi a favor dos add-ons em todas as pacientes e o contra, né? Na palestra de quem falou a favor, a pessoa comparou a tentante que não consegue engravidar a uma paciente com câncer. E na fala dele, várias vezes ele disse, nós estamos matando as nossas pacientes a cada beta negativo. Vocês estão matando, vocês têm um cemitério de tentantes. Então, o que acontece? Que essa indústria faz o médico que ou tem interesse secundário, né? E eu já te disse isso, que biópsia embrionária, para todo mundo, protege mais o médico do que a paciente. Porque se eu pegar um laudo e disser todos os teus embriões são aneuploides, a culpa é tua. Agora, se eu transferir um embrião aneuploide, o principal destino do embrião aneuploide é um beta negativo, não é um neném doente em casa. Vem o beta negativo e quem se ferra sou eu. Porque eu tenho que pegar a paciente no colo, eu tenho que explicar para ela por que ela não engravidou. Era muito mais fácil ter cobrado uma biópsia e ter esfregado na cara da paciente. Tu só faz embrião aneuploide. Quando, na verdade, um daqueles aneuploides poderia, sim, ter ou se autocorrigido dentro do útero, ou, eventualmente, ele era pegou as células do trófilo, ectoderme, não do embrião, e poderia ter sido um bebê normal. Simplificando, o exame pode ter errado. Exatamente, né? Mas é muito mais fácil. Então, existe uma indústria, existe uma coisa aí que facilita, existe uma sedução, e nesse artigo, né, que eu li sobre ética, ele é muito interessante, depois eu vou te mandar, não sei se tu já leu. Com certeza. Né? Ele fala muito sobre, além dessa coisa de
o desespero das pacientes que a gente acaba pegando, né? E que elas querem uma resposta, elas querem uma solução e tá tudo bem, é isso aí mesmo. A gente tem que aprender a lidar com isso. O médico tem que aprender a lidar com isso. Eu faço terapia, não sei se tu faz, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, né? E a outra coisa que ele fala é sobre o uso dessas ferramentas com a bandeira de que estamos aumentando a chance de gravidez, quando, na verdade, o Norbert tem lá um artigo lindo com uma tabela mostrando que não, porque a gente está jogando fora embrião, né? Uhum. Mas que existe, além de tudo isso, existe uma disputa entre clínicas. Sim. Então, vamos falar a verdade. Tem disputa entre clínica. Então, assim, se eu chegar aqui e, assim... Eu acho que eu li esse artigo, Angela. Eu acho que eu li esse artigo. Eu li esse artigo. Então, assim, o que que acontece? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vê um pouco disso. Mas, por exemplo, São Paulo, isso é um horror. Se tu não pediu tal exame, é porque tu é muito ruim. Eu vou te pedir o exame que vai salvar o teu tratamento. E nessa, o casal desesperado entra e faz. E gasta, e sofre intervenção. E no fim, nós sabemos que a maioria dessas intervenções não são comprovadas cientificamente. Provavelmente, muitas delas não vão fazer diferença. E que se a paciente engravida naquele momento, foi mero acaso. Eu quero entrar agora no cerne da questão. Vamos discutir pontualmente algumas intervenções? Vamos. Porque uma coisa que foi muito legal, e de novo falando de curva de aprendizado, aquele congresso em que... Então eu passei, eu transitei pelos dois lados, né? Eu transitei daquele lado em que eu pedia tudo para todo mundo, porque acreditava. Então eu não acho, eu acho que eu acreditava naquilo, né? Eu falei, puxa, eu vou oferecer resultado. Então, como eu aumento a chance de engravidar na primeira tentativa, né? Então, eu indicava bastante. Nós fazíamos biópsia embrionária até 2018, mais ou menos 70% dos casos do laboratório, 60% vai dos casos do laboratório. Hoje nós fazemos em 15%. E aí, depois daquele congresso, quando houve aquela discussão, né, no plenário, eu tive uma conversa legal com a Juliana da Genomics. Eu tenho um carinho, uma admiração grande por ela, apesar das divergências de opiniões. Eu gosto muito dela, gosto mesmo. Ela me falou uma coisa muito importante para o meu aprendizado. Ela falou assim, Davi, você tem que criar a tua experiência. Então, essa discussão científica, ela sempre vai acontecer. Então, você tem que ter a tua experiência. Ela falou, eu falei para ela, você tem razão. Isso foi 2019, eu acho. E aí, então, nisso foram 2 anos. E aí eu transitei entre não deixar de indicar. E aos poucos, a gente vai criando experiência. O Norbert, ele coloca uma crítica e ele acredita a menor taxa de gravidez, a menor taxa de nascido vivo por ciclo iniciado. Então começa aí. Mas como que todo mundo fala que os resultados são melhores? Porque estão falando de taxa de gravidez e transferência. Isso aí. Aí eu escutei no congresso que a taxa de gravidez era 80%. Não existe. Claro, tu conseguiu fazer com que a mulher tivesse 20 blastocistos. Desses 20 blastocistos, ela biopsiou todos. E ela tem 4 euploides. Espera aí, para fazer 20 blastocistos, tem que fazer quantos estímulos? 3? Sim. 4? Né? Então, assim, ok. Na primeira transferência, talvez ela tenha o bebê dela, mas talvez se ela tivesse feito um estímulo só, ela teria o mesmo filho. Sim. Mas aí eu alego isso que vai dar 80%. Sim. Eu vou te cortar. Esquece. Não, mas o intuito é esse mesmo. Pode me cortar o tempo todo. E aí ele acredita, então aí o Norbert fala assim, no artigo publicado, né? Então, fala, olha,
A taxa de nascido vivo por tratamento ao longo dos anos está caindo, e mostra números que comprovam isso em alguns países. E ele fala, esses add-ons, esses avanços, eles estão prejudicando alguns tratamentos. E ele cita 5, eu anotei aqui para mim. Eu vou listá-los todos para que a gente possa colocar em debate o nosso conhecimento científico e principalmente a nossa experiência pessoal. Tá? 1. Congelamento direto dos embriões. Freeze-all, congelar todos os embriões para todo mundo. 2. Diminuir o número de embriões transferidos, que são tendências. São tendências mundiais. Congelar todo mundo, tendência, diminuir o número de embriões transferidos. 3. Mini-FIV, tratamentos de estimulação mínima. 4. Cultivo a blastocisto. 5. PGTA. Então, ele lista que essas 5 ações, quando feitas de forma indiscriminada, se feitas para todos, podem proporcionar menor chance de gravidez. E são ações que a gente realmente vê e faz com muita frequência. Eu vou tomar a iniciativa de falar primeiro a minha experiência, para não expor, e aí te deixo à vontade para a gente conversar. Mas eu queria debater esses 5 tópicos. Ok. Tá? Aquilo que você acredita e aquilo que a gente pensa, para debatermos opiniões. Eu vou começar vou começar da indução, vou começar lá atrás. Então, ele é um crítico a mini-FIV, a ciclos de estimulação mínima para todo mundo. E é legal, porque eu tenho um amigão, né, daqui de Campinas, que hoje é meu concorrente, sabe, amigo concorrente, melhor coisa do mundo, né? E ele adora mini-FIV, estudiosíssimo, não estudioso em mini-FIV. Então eu tive a chance de ouvir e aprender muito com ele, né? Mas essa é uma que eu não acredito que é o caminho para a grande maioria dos casos. Então esse eu também sou um crítico. Então eu não concordo com tudo que o Gleiter fala, mas em relação a mini-FIV eu sou um crítico. Na minha opinião, mini-FIV é indicado para pacientes que não terão benefício algum com estimulação com uma dosagem hormonal maior. Ou seja, se eu usar uma dosagem alta, ela não vai responder com Nem mais. faz nada. Então, eu tenho alguns pacientes que fazem o ciclo natural. Ciclo natural de coleta de óvulos. Eu induzo, vou lá e funciona. Então, a mini-FIV, eu acho que tem sim indicações restritas. E, na minha opinião, são esses casos em que o paciente tem uma baixíssima reserva ovariana ou uma insuficiência ovariana com FSH elevado e cuja estimulação não vai funcionar. Mas enquanto eu acreditar que com medicação ela possa produzir um número um pouquinho maior de óvulos, se eu tiver 2, se eu tiver 4, para mim 4 é muito melhor do que 2. E eu não acredito muito no malefício da indução na qualidade dos óvulos. A não ser quando eu estou falando em induções com 30, 40 óvulos. Aí eu sou um crítico também. Mas dentro de um equilíbrio, eu ainda acredito que a estimulação convencional pode proporcionar maior chance de um bebê em casa ao iniciar um tratamento. Queria ouvir a sua opinião. Eu concordo exatamente contigo, tá? Eu só uso pouca medicação nessa paciente que eu tô com medo que não faça nada. Porque, né, eu não sei se tu tem uma explicação fisiológica para isso, mas quando a gente tem uma paciente com muito pouco óvulo ou que está com um FSH um pouco mais alto, se tu colocar 300 unidades de gonadotrofina por 4 dias, ela volta e tá tudo igual, né? Não responde nada. Então, assim, se eu tiver 2 folículos de reserva no início do estímulo, eu vou iniciar para ela com letrozol. Aí sim. Espero uns 3 dias, bom, tá indo os 2, vamos lá. Aí eu entro com gonadotrofina. Agora, com mais de 2 folículos, eu sempre vou estimular ela. Tanto que eu faço, esses dias eu vi um stories que tu postou, e eu uso uma expressão, nós vamos espreitar o melhor momento para iniciar o teu estímulo. Então, se eu sei que uma paciente, eu digo que eu faço uma planilha de óvulos, né? Então, ela vem um dia, eu faço ultrassom, eu vi 3. Aí ela vem outro dia, eu vi 2. Aí ela vem um dia, deu 5, olha só, tu tem que ir.
Porque nós estamos vendo aqui 5 de reserva, tá tudo parelhinho, nós temos que ir. Claro que às vezes, isso é uma dúvida que eu tenho, né? Às vezes eu dou com os burros na água, né? Eu fico tentando procurar esse melhor momento para ter mais óvulos numa paciente com baixa reserva. E aí, às vezes, eu tenho que me utilizar do Frisol em paciente com baixa reserva quando eu vejo que ela tem mais folículos na fase lútea. Eu não sei se é uma coisa que tu tem feito. Eu percebo que as pacientes com baixa reserva, algumas delas têm mais contagem de folículos na fase lútea do que na fase folicular. E aí, o que às vezes eu dou com os burros na água? Eu vou fazer fico procurando esse melhor momento, encontro esse melhor momento, estimula e chega lá no fim do processo e ela acaba com 1 embrião, 2 embriões. Aí eu fico me perguntando, será que se eu tivesse estimulado quando ela tinha menos, eu teria o mesmo número de embriões? Ou será que se eu tivesse estimulado quando ela tinha menos, eu não ia ter nenhum? Então, melhor que eu tenha estimulado ela, perdido um pouquinho de tempo, mas procurei esse melhor momento. Mas eu falei, mas o resumo a minha resposta para ti é: para mim só existe mini-FIV quando eu não tenho folículo, tenho 2. Fora isso, eu quero o máximo número de óvulos, sim. Então, para mim, não existe ter uma paciente aqui com 6, 7, 10 folículos e eu decidi, porque ela já fez vários estímulos, então tá. Então agora não vamos usar quase nada de remédio, vamos buscar 1 óvulo para ti, 2 óvulos, 3 óvulos. Para mim, isso não entra na minha cabeça. E na prática, lá atrás, eu acho que foi 2013, 2014, que saíram, né, vários artigos sobre mini-FIV. Eu tentei fazer em pacientes que já tinham vários tratamentos frustrados e não mudou. Então, para mim, não me convence, né? Eu quero o máximo número de óvulos, sim. Especialmente naquela que tem baixa reserva. Né? Sem contar na taxa de gravidez cumulativa, né? Exatamente. Isso sim está provado. Quanto mais óvulos, maior chance de escolha. Se eu tenho 2 embriões a mais, faz diferença. Faz diferença. Seja para dar certo nessa única indução, ou seja, para o que eles chamam, né, de one and done treatment, que é fazer um tratamento e garantir a prole da vida dela. Exatamente. Então, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro e meu 4º filho. Numa única indução, aos 34 anos de idade, por exemplo. Isso é uma e aí coisa... ela vai ter 34, 37, 39. Isso é muito bom tu trazer, porque, claro, não é o que a gente está falando, né? Mas certamente tem paciente aqui que está pensando se vai fazer a FIV ou não, né? Isso é realmente, assim, é uma coisa muito dolorosa. Eu tô com 2 pacientes, uma da semana passada e uma dessa. As 2 estão com 40 anos e meio e as 2 consultaram comigo aos 36 anos e eu indiquei FIV lá atrás. E as 2, vou tentar mais um pouco, eu não tô aceitando, acho que não é bem assim. E as 2 voltaram agora. Rendimento de laboratório muito ruim, né? E isso é principalmente importante quando eu tenho uma paciente que quer mais do que um filho. Perfeito. Né? Essa paciente, ela tem que pensar a respeito disso. E não adianta. Quanto mais óvulo, mais chance, mais taxa acumulativa. Então, mini-FIV para mim não existe. Eu não engulo também. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Frisol. Cultivo embrionário. Cultivo embrionário. Antes de congelar. Antes de congelar. Então, existem literaturas, então, falando da ciência, né? Que defendem que pacientes que têm... eu acho... eu não sei, não faço ideia da sua opinião, mas a minha opinião, quando tem muitos embriões, não tenho muitas dúvidas no cultivo até blastocisto. Né? Então, assim, eu estou selecionando o melhor embrião para transferir. E nós sabemos que dos embriões formados em D1, aproximadamente 50% formam blastos. Então, é uma forma de seleção do melhor embrião para transferir. Então, se eu tenho 8 embriões formados em D1 no primeiro dia, levar a blastocisto e selecionar 3 ou 4 faz diferença no que se compete a resultado. O questionamento acadêmico
que eu queria colocar para te perguntar, que eu tenho críticas, é quando eu tenho um embrião, quando eu tenho dois embriões. Será quando eu tenho um embrião, dois embriões, ou já tenho o número suficiente de embriões para uma transferência? Será que existe vantagem no cultivo a blastocisto nesses casos? E existem correntes acadêmicas que defendem que não existe vantagem em cultivo a blastos nessas circunstâncias. E aí, eu particularmente tenho uma opinião contrária a isso. Eu transitei bastante lá atrás, 2010, 2012, era sempre transferência D2, transferência D3, assim, direto, era padrão, assim. Acho que a gente começou a cultivar blastocisto de forma sistemática, talvez fale besteira em datas, mas 2015, 2014, eu acho que foi mais ou menos nessa época, né? Sim. Quando começou a surgir a vitrificação, né? Então não fazia mais o congelamento lento. Então nós transferíamos muito em D3 e depois agora também, e aí vem com essa corrente acadêmica, e depois quando voltei para o Novaco também, voltei a transferir em alguns casos em D3. Essa é uma que eu ainda tenho minhas dúvidas, Ângela, eu queria ouvir a sua opinião. Então, eu tenho várias frases para te dizer. Primeira coisa, eu sempre digo para as pacientes, e isso é verdade, eu não sei qual é a relação que tu tem com o laboratório da clínica, tá? Mas eu aqui assim, né, Davi? Eu sou a única ginecologista, o Embryos nasceu de um sonho meu, né? E o meu marido, assim, veio junto comigo. Então, assim, eu cuido de tudo aqui. Entendi. Né? Então, se eu tiver um problema com o meio de cultivo agora, em dezembro, eu tive que cancelar a transferência de embrião, porque o meio de descongelamento não estava chegando e ficou preso no aeroporto de Miami, tá? Então, eu cuido de tudo. Então, o que eu digo, assim, claro, a minha embriologista é a responsável técnica, mas eu sei de tudo, né? Compra de equipamento, tudo. E o que eu sempre digo? O laboratório, não se enganem, o laboratório não é melhor que o útero de vocês. Eu faço de tudo para o meu laboratório ser parecidinho assim com o teu útero. O laboratório não é melhor que o útero. Eu não arrisco nem a dizer que ele é igual. Ele deve ser um pouquinho pior. Então, se tu tens poucos embriões, e esse é o teu primeiro ou o teu segundo tratamento, eu não tenho dúvida nenhuma. Tu tem que receber embriões de dia 3. Porque eu não vou me perdoar, eu, Ângela, se do terceiro para o quinto dia acontecer alguma coisa que desequilibra o controle do meu laboratório. Como assim o teu laboratório desequilibra? Então, assim, vamos contar. O laboratório pode desequilibrar por mais CDF que seja, o embriologista, ar-condicionado, tudo, pode. A gente está sempre ali, é controle de qualidade, né? E assim, eu já recebi muito embriologista fazendo estágio aqui, que não sabia nem o que era controle de qualidade. Então, assim, o laboratório, ele vai tentar imitar o útero da mulher. Então, se eu tenho poucos embriões, por que eu vou levar poucos embriões para dia 5? Então, se eu tiver poucos embriões, é dia 3. Ponto. E eu uso um argumento, na verdade, eu sempre uso o meu tratamento como argumento para muitas coisas para deixar as pacientes tranquilas, né? Os meus filhos são D3. Estão lá, lindos, bem inteligentes, né? São bonitões e são D3. Tá tudo bem, acredita no teu embrião D3. Porque a gente precisa entender que de dia 3 para dia 5, eu vou perder embriões naturalmente no cultivo, porque eles vão se selecionar, mas eu não posso jurar que todo embrião que tu perdeu em dia 3, dentro do útero, não poderia ter dado certo. Eu já discuti isso com um embriologista que corre o mundo. Ela achava que não. D3 que não vira blastocisto, não vira bebê. Né? E tu nunca vai saber se um D3 que foi para o útero e virou bebê, no laboratório não teria virado um blastocisto.
Exato. Né? Essa é uma A gente resposta não sabe. ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas eu tô com uma Não paciente tem de como. 40 anos. Ela tem 2 embriões de dia 3. Essa mulher só pode fazer um tratamento. Isso é outra coisa importante. Vamos individualizar as condutas. E não ficar ouvindo blá, 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 de que só é bom transferir blastocisto. Né? Essa mulher só tem uma chance. Eu vou tirar essa chance dela só para fazer moral? E se der uma zebra? Eu quero esse embrião dentro do útero dela. Ponto. Eu vou trazer uma forma de raciocinar diferente, tá? E fique à vontade, assim, acho que o legal, e eu te convidei exatamente por isso, porque a gente não precisa concordar, Claro. e é legal discutir isso, porque essa é a dificuldade que tem nos congressos. Então, a divergência é o que a gente vê nos congressos. Beleza, é o que a gente vê nos congressos todos os dias. Ponto e contraponto. Vou dar um exemplo para quem está vendo. É a vacina. Poxa, a vacina é bom, não é bom, é ruim, não é ruim. A ciência vai evoluir. Né? O tratamento precoce de Covid. Um defende, outro não defende, e vai chegar um dia que nós saberemos com precisão. O que eu penso em relação à transferência em D3? Eu acredito muito no endométrio. Essa é uma mudança que nós tivemos há 1 ano e meio, 2 anos. Eu devo isso ao Mané, meu sócio lá do grupo. Ele começou a trazer essa mentalidade de que o endométrio é muito importante. Antigamente a gente falava em falha de implantação, colocava muita culpa no embrião. Hoje a gente parou de pôr culpa no embrião, embora saibamos que ele é o maior responsável pelas causas, mas a gente falou, eu vou fazer aquilo que eu posso, que é o endométrio. E eu acredito muito não, eu acredito, não vou usar o termo muito, mas eu acredito em sincronia entre embrião e endométrio. Isso vai servir de base para a gente conversar depois sobre freeze-all. Então, quando nós estamos discutindo um tratamento e discutindo add-ons, e isso vai valer para estudo genético também, eu costumo fazer um paralelo entre informação e resultado. Informação e resultado. Eu quero respostas, eu estou em busca de informação. Às vezes, ir atrás de informações pode diminuir resultados. Certo? Então, isso vai valer lá para o estudo genético. Eu quero a informação, eu quero o resultado. Então, tem hora que eu falo assim, olha, eu vou abrir mão dessa informação atrás de resultado, porque eu acho que vai ser melhor para você. Quando nós vamos falar sobre estudo genético, eu acredito muito nisso. Que eu abri mão de informação em busca de resultado. Enquanto eu estou falando de D3 para D5, nós vemos, na prática, muitos casos de embriões lindos em D3 e que não formam blastos. O casal tem lá 10 embriões em D3, com boa nota morfológica, e tem 3 blastocistos. Então agora, paciente jovem, 10 embriões, 3 blastocistos. Ué, o que aconteceu? É quando entra também o componente masculino, nós sabemos a importância do sêmen de D3 a D5. Então, as informações aparecem muito da qualidade embrionária nesse intervalo de D3 a D5. Então, eu vi uma aula, foi o que me fez mudar de chave, chama Nikos Polissos, da Bélgica, em que ele falou muito isso. Ele falou, olha, pessoal, ele falou, em linha com o que a Juliana falou, você tem que valorizar a experiência do teu laboratório. É o que você disse. Você tem que valorizar a experiência esqueci de falar sobre isso. Esqueci de falar sobre isso. Uhum. Então, você tem que valorizar isso. Então, hoje, eu também gosto de informação. Um beta negativo, quando a gente transfere, e para quem é incessante na busca por respostas e planejamento técnico, quando você transfere um embrião lindo em D3 e tem um beta negativo, você fala, caramba, e agora? Embrião endométrio, cadê o problema? Onde é que está? E gera uma angústia maior. Então, eu ainda, apesar de concordar com tudo que você falou, eu ainda acho que o efeito do laboratório de D3 para D5, ele é pequeno. Ele existe, pode existir, mas eu ainda acho que ele é pequeno. Eu sei que muitos blastos serão formados em D6 ou em D7. Uhum. E às vezes, se eu transfiro em D3 no endométrio preparado sincronicamente a ele, se o blasto se formar em D7, eu imagino que isso também pode diminuir o resultado.
E analisando as curvas de resultados de gravidez por transferência, reforçando gravidez por transferência, do nosso laboratório, e essa foi uma discussão interna muito grande com a equipe do laboratório, nós optamos ainda, e eu me sinto seguro ainda nessa decisão, de que o padrão é levar para blasto, mesmo quando eu tenho 1 ou 2 embriões, para ter essa resposta e tentar buscar sincronia no preparo e pareamento. E às vezes até para decidir se eu quero fazer um novo ciclo para acúmulo de embriões antes de transferir. Então, quando eu tenho embriões em D3, eu ainda não sei o que eu tenho nas mãos. Eu tenho 3 embriões em D3, eu ainda não sei o que eu tenho nas mãos para tomar uma decisão concreta se eu quero transferir ou se eu quero fazer um novo ciclo de indução. Então, eu em busca de informação, e mesmo ciente que pode haver sim alguma interferência laboratorial, como você bem disse, eu ainda vou atrás dos meus blastos para poder fazer o melhor planejamento de transferência, buscar a sincronia do pareamento endometrial e tentar melhorar a performance desse tratamento. Embora isso seja questionável, por favor, assim, mas ainda é o que eu penso hoje. Eu tenho 2 considerações em relação a isso. Primeiro, achei interessante isso que tu falou, né? Sobre o embrião de dia 3, se dentro do útero ele virar um blastocisto em dia 7, ele vai ter menos chance de ela engravidar. Né? Achei interessante isso, nunca tinha pensado nisso, tá? Legal. Agora, deixa eu só retificar o que eu falei. Nós estamos falando em colocar os add-ons para todo mundo. Isso. Então, eu não coloco cultivo para blastocisto em todo mundo. Paciente de 40 anos, fez o primeiro ciclo, tem 2 embriões bonitos em dia 3, vai transferir em dia 3. Paciente de 40 anos, está no segundo ciclo, já transferiu 2 em dia 3, ela tem de novo 2 em dia 3, eu vou discutir com ela o que ela vai fazer. Talvez essa eu leve tudo para dia 5. Hoje eu tive um caso, até para ilustrar, como... Ou vice-versa, hein? Vice-versa. Transferi em blasto, fui para blasto e não consegui, agora eu vou fazer em D3. Isso, né? Isso eu faço. Uma vez eu ouvi uma médica de Bento falando sobre tentativa e erro. Já ouvi falar, uma médica falando muito bem sobre isso. Né? Então, assim, estratégia, daí tu vai mudando, porque tu tem que ter, bom, talvez para essa, hoje eu botei um Reels no Instagram sobre receita, né? É como se tu tivesse que fazer uma receita nova, que tu inventou na tua cabeça, só que essa receita é a paciente, né? Então, cada receita, ela vai precisar de um toque. E às vezes tu demora um pouquinho. Então, talvez... Agora eu tô com uma paciente. Ela só tinha... Como é que foi o caso dela? Ela tinha, eu acho que no D3, ela tinha embriões muito irregulares. E eu acho que ela tinha 2 que tinha qualidade, ou 4. A gente disse, bom, vamos congelar 2 em dia 3, vamos levar o resto para o blastocisto. E ela acabou tendo blastocisto, bastante. E aí a gente optou em transferir os blastocistos. Transfere, não engravida. Transfere, não engravida. Aí eu resolvi transferir num ciclo natural 2 embriões de dia 3. Engravidou de gêmeos? Eu amo o ciclo natural. Eu também, tô apaixonada por ciclo natural. Tô me ferrando nos domingos, mas tô apaixonada pelo ciclo. Eu amo o ciclo natural. Né? E a outra coisa, assim, na verdade, eu acho, Davi, que o problema dessas intervenções, né? A gente talvez não vai nem ter tempo de falar sobre add-ons no que diz respeito a diagnóstico, né? Tipo né? Mas quando a gente fala de intervenções, eu acho que toda hora a gente está fazendo coisas que não tem uma evidência científica de peso, né? A gente dá vitamina, a gente dá androgênio para baixa reserva, porque a gente está na busca de fazer alguma coisa que dê certo. Desde que essa intervenção não seja cara demais, porque muita gente não vai fazer, porque tu encareceu o tratamento. E daí tu tá tirando a chance dela tentar um tratamento que ela podia, né? Então, eu acho que a grande questão aqui, na verdade, o que a gente está dizendo? A gente vai introduzir
todas essas intervenções de forma indiscriminada, como um médico residente que sai recém-formado e quer ganhar dinheiro com reprodução, e aí a gente passa o rodo e faz todo mundo igual. Essa é a discussão. Não, a gente não vai fazer isso. Então, quando eu tenho uma determinada paciente, eu vou fazer o que aquela paciente. Vou dar um exemplo. Hoje, ou melhor, hoje não. Hoje é quinta. Então, segunda-feira, eu coletei óvulos de uma paciente que tinha um antimileriano de 2019 de 1,5. Então, eu imagino que hoje seja 1,3, né? 33 anos, que estava indo bem, estava respondendo bem, teve menos óvulos do que esperado, teve poucos óvulos que deram para aproveitar, teve óvulo GV, óvulo amorfo, e hoje ela tem um embrião de dia 3. Daí tu vai dizer, ah tá, então essa tu vai transferir ou tu vai congelar. Essa não, essa eu vou levar para dia 5. Por quê? Porque hoje é dia 3 e ela tem um embrião 5 células irregulares com grau C de fragmentação. Perfeito. Então, eu transferir esse embrião nessa paciente ou congelar, no caso, ela deu uma progesterona alta, no dia do trigger, eu tenho que congelar, é uma sacanagem com ela, né? Concordo. Por quê? Porque eu vou estar fazendo ela gastar, ela vai criar uma expectativa, porque a gente sabe, quem está aqui nos ouvindo sabe, a partir do momento que tu diz tem um embrião, é naquele embrião que tu vai apostar. E eu disse para ela, se nós transferirmos ou se nós congelarmos esse embrião hoje, talvez nós estejamos falando uma taxa de gravidez de quanto? Eu falei para ela, 3%? 5%? Mesmo tu tendo 33 anos? É um embrião que não está adequado. Então, vamos deixar ele até sábado, ou domingo, que é dia 6, né? E aí a gente vai decidir. Então, hoje a gente não pode fazer nada. E era o primeiro tratamento dela. Então, essa eu sentei. E aí entra uma outra coisa, né? Que nesse artigo de ética, sobre ética, ele é muito legal. Depois eu te mando. Ele fala uma coisa muito importante, né? Então, ele fala sobre os princípios da bioética, que são autonomia, beneficência, não maleficência, e tem mais uma que eu não me lembro, né? Autonomia é o paciente decidir o que ele acha que é melhor para ele. Só que dentro da autonomia existe o consentimento informado. E aí é que está o problema. Ele consente, mas com base em que informação? Então, eu assim, eu gasto muito tempo, mas muito tempo explicando. Olha só, é isso, mostrando foto, para que ela possa estar empoderada para poder ser autônoma e decidir. Perfeito. Né? Então, assim, isso é muito importante, que é diferente de chegar na minha clínica, né? E eu dizer assim, não, tem que levar, sei lá, tudo para blastocisto, ou tem que fazer tudo assim porque isso é melhor. Vamos fazer já um ERA, vamos biopsiar tudo, vamos, sabe? Tá, mas por quê? Não, porque esse é o melhor. Não, mas aí... Nós fazemos, tem clínicas, fazemos estudos genéticos em todos os casos, como se estivesse vendendo... Não, isso não pode. Então, como a internet travou um pouquinho por um minuto, eu vi alguns comentários aqui, eu vou resumir D3 e blastocisto. E pode me corrigir se contrariar o resumo. O fato é o seguinte, não é errado transferir em D3. Errado de hipótese alguma. Não, meus filhinhos são tudo D3. Não fala mal de D3. O embrião de D5 foi o D3. Então, assim, nós estamos falando do mesmo embrião, né? Então, assim, simplificando o entendimento. Quando nós temos poucos embriões, a corrente científica tende a transferir em D3. Quando eu falo corrente científica, assim, a matemática do processo tende a transferir em D3. Eu ainda sou reticente de tentar levar, então, na minha opinião pessoal, então, eu estou reforçando a opinião acadêmica para reforçar que academicamente hoje é bem indicado transferência em D3 com poucos embriões. Eu ainda sou reticente para levar para blasto, porque eu quero informação e eu quero fazer sincronia de embrião e endométrio.
E aí entra o que a Ângela muito bem disse. Individualiza. Individualiza. Quem é essa paciente? Transferir para ela é muito importante? Poxa, vamos transferir em DD3. Desde que tenhamos a crença que essa transferência possa proporcionar uma gravidez. Então, em situações muito desfavoráveis em D3, também não é justo essa transferência para falar simplesmente que transferiu e gerar toda a expectativa. Isso aí. Porque ao mesmo tempo que eu acho, né? Então, falando sobre... Porque a gente está sempre falando sobre isso, né? Sobre... Pelo menos eu me preocupo muito com isso, né? Sobre o financeiro, né? Eu atendo tudo que é público, né? Paciente que junta as moedinhas para fazer a fertilização. Sim. E paciente que pode fazer 3 estímulos e biópsia embrionária, ok, né? Mas eu acho que a gente está falando disso e a gente está falando de questões emocionais. O que é mais frustrante? É eu ligar para ela e dizer que não teve embrião, ou que não vai ter, ou é eu dizer agora para ela, olha só, esse embrião, ele realmente não parece ter uma qualidade, vamos colocar ele à prova melhor, para que tu não te exponha a uma transferência e talvez tenha um sofrimento maior lá na frente. Porque não adianta, né? Tu é um cara, pelo que eu vejo, é um cara super fértil, né, Davi? Tem um monte de filho. Mas assim, ó... Sêmen de doador foi bom. Oi? Foi um sêmen de doador maravilhoso. E assim, porque eu sei exatamente assim o que acontece, sabe, numa transferência. A gente vê aquela imagem lá do embrião, cara, assim, ó, tu já quer sair comprando roupinha, né? Tu já sonhou como é que vai ser o quarto. Eu sonhava com o enfeite de porta da maternidade, sabe? Porque tava tudo na minha cabeça o que eu queria. O chá de fraldas. Mas eu era muito exibida depois com a minha barriga, sabe? Porque eu sonhava com tudo aquilo. E botar um embrião dentro do útero... Ai, botar um embrião dentro do útero. É uma coisa assim, ó, Davi. É um troço. Assim, tu sai da clínica e tu diz... Ai, tô grávida. Tu entra no carro e pensa... Ai, não vai dar certo. Tu faz a primeira curva. Ai, não, ai, meu Deus, eu botei um, vai virar 2. Aí tu estaciona o carro. Não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo, eu tô sentindo que não vai dar certo. Aí tu chega em casa, abre a porta. Não, ai, tô me sentindo grávida. Vai lá. Eu botava travesseiro dentro da camisa. Você imagina o marido. Pra me olhar. Eu sou ginecologista e trabalhava com reprodução. Eu adoro isso. Me desculpem as pacientes, mas imagina o que essas loucas não fazem. Maravilhoso. Eu sou médica e eu fazia isso. Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso também. Eu respeito demais isso. Eu vejo o lado positivo e negativo disso. Isso vai valer daqui a pouco para a gente falar sobre estudo genético. Não tem resposta certa, né? Porque, por exemplo, tem horas que eu quero transferir. Então, vamos falar de estudo genético. Colocaram para a gente falar de ciclo natural de endométrio. Sim, não estava na pauta, mas eu vou colocar daqui a pouco. Então, eu vou girar para a gente colocar o assunto. Então, por exemplo, estudo genético dos embriões. Nós sabemos que o exame tem risco de falha. O problema é que as pessoas não falam isso. Eu lembro quando eu voltei em Nova York em 2018, Ângela, eu procurava informações nos congressos, que não se falava muito. Eu levantei a mão uma vez num congresso, antes daquele congresso brasileiro, no outro congresso latino-americano, para falar. A hora que eu falei os argumentos contrários, meio que todo mundo me olhando, foi caramba. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Então eu fiquei quietão em 2018. Aí tiveram 2 congressos que já era amplamente debatido no plenário. O conhecimento acadêmico do lado do possível malefício do exame já era conhecimento do mundo. Mas isso não vinha à tona, as sociedades não falavam, ninguém falava contra. Aí eu comecei a falar, quer saber? Vou falar. Não me aguento também, né? Aí fiz aquelas lives gravando, fiz o e-book lá. Então,
não que eu acho que o exame não tem benefício algum. Acho que ele pode ser bem indicado para algumas situações, indico, nós fazemos para 15% dos casos do nosso laboratório. Mas ele pode errar. Eu posso descartar um embrião que teria potencial de autocorreção, como a Ângela disse. Eu posso ter biopsiado a célulazinha errada. Né? E aí, voltando aqui, para quem viu a live dos mosaicos, eu posso ter biopsiado as célulazinhas erradas. Eu biopsiei as amarelas, sendo que as azuis eram normais. E esse embrião ainda poderia ter chance de ser um bebê. Então, no que compete ao estudo genético embrionário, para tentar ser breve, até pelo tempo, eu não sou um grande indicador. Porque quando eu tenho um blastocisto, então eu gosto de levar para blasto, então eu gosto de informação. Eu, Davi, falo opinião pessoal. Mas quando eu tenho um blasto, especialmente quando eu tenho poucos blastos, aí sim, eu quero transferir. Porque o pessoal do estudo genético defende isso, mas você vai transferir e vai fazer essa dor, né, da transferência, do beta negativo. Eu falo assim, não, mas agora eu quero transferir. Porque mesmo que eu passe por isso, eu acho que é importante passar por isso também. Porque esse momento de crença e visualização de um quarto com uma criança e a sua roupinha também transforma. A dor nos tratamentos de FIV também traz transformações. Para quem consegue crescer sobre a dor, a gente começa a entender que é isso realmente que eu quero. Caramba, eu vi minha casa com bebê, mesmo quando tive beta negativo, mas eu consegui me enxergar mãe. A gente pode fazer outra live sobre espiritualidade. Legal. Porque isso aí é um troço, assim. Então, eu consegui me enxergar mãe. E é óbvio que, de acordo com a personalidade, a dor pode te puxar para baixo, mas quem tem uma personalidade antifrágil, essa dor pode te jogar lá para cima. Dependendo da forma como você visualizar e enxergar a situação. Então, eu não sou um grande defensor. Então, quando eu, Davi, indico, eu já falei muito de não indicar. Então, quando eu indico o estudo genético embrionário, eu indico o estudo genético dos embriões para pacientes com idade, quando eu estou referindo a idade, próximos de 40 anos de idade, que tenham potencial para formar vários blastocistos no laboratório. Eu tenho 4 blastocistos no laboratório, 5 blastocistos no laboratório. Estudo genético dos embriões pode me ajudar a selecionar o melhor embrião para transferir. Não para falar se ele é ótimo ou se ele é péssimo. Se ele é ou não é um bebê normal ou não. Mas para selecionar o melhor embrião para transferir. Nesse caso, eu indico. Quando o paciente tem poucos embriões, tem 1 ou 2 embriões, e o paciente quer fazer estudo genético, ele está me pedindo, ele já sabe que pode errar, já sabe, mas eu quero fazer, doutor Davi. Aí eu pergunto para ele. Falou, olha, se der aneuploide, você tem grana, tem emocional e tem físico para fazer tudo de novo? Tenho. Bora, vou fazer. É o que a gente chama de timing to pregnancy. Beleza. A gente vai, faz, se não der certo, para tentar diminuir esse tempo dessas transferências. Não, Davi, eu tenho uma chance. Eu vendi meu carro, como você bem disse, contei as moedinhas para fazer esse tratamento. Eu tenho 2 blastos, vou fazer estudo genético para gastar mais dinheiro e diminuir a chance de gravidez, não faz o menor sentido. Então, para mim, esse é o meu ponto de apoio. E em caso de abortamento de repetição, que possam proporcionar vários blastos no laboratório. Item. Então, se eu tenho vários blastos, a chance de formar vários blastos no laboratório, tentar selecionar o melhor para transferir, eu acredito no possível benefício. São os únicos casos em que eu ainda penso em indicar. Eu queria te ouvir. Eu sou menos indicadora do que tu. Se eu tiver uma paciente de 40 anos com 4 blastocistos, eu pergunto para ela, eu digo, vou te fazer uma pergunta horrível. Se tu transferir esses 4 blastocistos e não engravidar, tu vai estimular de novo ou tu vai ir para uma ovodoação? Eu vou estimular de novo. Então, eu vou estimular ela antes, vou pegar mais do que 4 blastocistos e aí eu biopsio. Eu começo a pensar assim, formalmente, em biópsia, formalmente, assim, formal, com 42. Antes disso, dos 40 aos 41,5, eu discuto com ela qual o risco ela quer assumir. Eu pego a minha tabela de risco de síndrome de Down, com risco de aneuploidia, faço um cálculo. Olha, 1.000 vem fazer fertilização, dessas 1.000, 250
300 engravidam, dessas 300, umas 60 ou 90 abortam, e dessas 200, aos 41 anos, vão ter 2 Down, mas vai ter 198 sem Down. E aí eu jogo para ela, eu faço um desenho e deixo ela decidir, tá? Perfeito. Paciente que vai fazer um tratamento só na vida e tem 4 blastocistos, eu sinceramente eu digo para ela, tu assume esse risco? Assumo. Então, vamos lá. Vamos lá, sem biópsia. Aguenta o osso, mas sem biópsia, tá? E tem mais um detalhe para as biópsias, que eu acho que isso é uma coisa... Bom, essa aqui tem 40 anos e alteração genética, eu vou te dizer que tem que biopsiar. A gente não está discutindo esses casos, né? Se ela tem um cariótipo alterado, talvez ela tenha que biopsiar. Dependendo da alteração genética, tem que biopsiar. Mas, enfim, só para terminar. Eu sei que tu tá contando, tu quer falar, eu sei que tu quer falar. Vai. Fala, tô brincando. Não, da alteração genética, então você viu como não existe, como a Ângela falou, não existe fórmula exata. Um casal, marido, sêmen menor do que 1 milhão e translocação. A esposa, baixa reserva, mosaico de Turner. Mamma mia! Um blasto. 2 tratamentos anteriores. Era o blasto que ia me fazer indicar sêmen de doador e óvulo doação. Falei para eles, eu não quero biopsiar. Não quero. Para quê? É teu único blasto do teu óvulo, é o teu único blasto do teu sêmen. Agora tu me conta que ela engravidou. Tá com o bebê em casa. Então, por quê? Porque se eu estou fazendo biópsia, é porque eu ainda acredito que possa ser normal. Concorda? Concorda que ele pode ser normal? Porque senão eu não faço nenhum tratamento. Eu não estou fazendo biópsia para achar o problema, é porque eu estou querendo achar o que pode ser normal. Então, se ele pode ser normal e eu acredito em autocorreção, eu acredito fortemente em autocorreção, esse é um grande processo. Eu falei, vamos transferir? Vamos transferir. O bebê está em casa. Se ele era normal, se ele era alterado, exatamente. Sei lá. Mas era o momento. Era o embrião daquele casal. E outra coisa que eu acho importante de falar da biópsia do blastocisto é que, assim, quando começou, tu falou, né, do cultivo de blastocisto, então a clínica a gente abriu em 2011, tá? Então a gente começou, assim, fazer o cultivo de blastocisto, arriscar, né, porque tinha, né, tinha um pouco de medo, né? Será que eles vão sobreviver? Tinha. Né? Será que vão sobreviver, né? E aí, em 2013, a gente começou para alguns casos, tá? 2013? Deixa eu ver. O meu filho tem um amigo de 9 anos que foi blastocisto. Então, 2011 eu já fiz. 2011 eu fiz, poucos casos. Tinha um monte de embrião, mas ok, tá? Um monte de embrião e a gente deixou e foi. Legal, tá? Só que tem uma coisa, né? O que eu pensava naquela época que estava começando? Blastocisto é blastocisto. Blastocisto é blastocisto. Né? E eu me lembro que vinha o René Busso pra cá. Tu sabe quem é o René? Sei. O René trabalhou bastante tempo aqui com a gente. Né? Então ele vinha, ele tirava 1 semana, 10 dias por mês e ele ficava aqui. Porque eu estava sem embriologista, porque a embriologista minha tinha saído e tinha feito um concurso. Ok. E eu me lembro que ele falava, não, mas doutora, assim, ó, é blastocisto, mas não é um bebê. Mas na minha cabeça, naquele momento, né, que estava começando e que eu estava começando a pegar uma experiência, a clínica era nova, blastocisto, era um bebê. E hoje a gente já sabe que se tu biopsiar, né, então tem um estudo, não sei se tu sabe desse estudo, se tu biopsiar um blastocisto 4 ou 5, um blastocisto 4A, e ele der normal, biópsia normal. Tu biopsiar um blastocisto, sei lá, 3AC ou BC, e ele dá normal. E se tu biopsiar um blastocisto jovem, né, blastocisto 2, e ele der normal, todos eles são normais. Todos eles têm a mesma chance de gravidez? O blastocisto top, morfologicamente bonito, biopsiado, tem uma chance de 60%, 65% de ficar grávida.
O intermediário tem uns 40, 45. O mais feinho tem 30% de chance de ficar grávida e ele é normal. Será que ele não tá? Será que essa é a chance de gravidez dele? Por quê? Porque apesar de ele ser geneticamente normal, ele não tem um potencial, que era aquilo que a gente via antes, né? Que se fazia o tal do mito score, né? O grau de mitocôndria, ele é normal, mas ele não tem um potencial energético e metabólico grande. Será que ele não implanta por causa disso? Será que ele não implanta porque, por ele ser jovem, ele tem muito mais célula alterada que não foi biopsiada e tu pegou as boas? Ou será que a minha biópsia, por ele ser mais feinho, será que a minha biópsia ferrou ele mais? Sim. Então, Os casos que vão para biópsia... Então, quando a gente tem 4 blastocistos de uma mulher de 40 anos, eu quero saber que blastocistos são esses. Porque se ela tiver 2 top e 2 feios, me desculpa, eu não quero biopsiar. Eu quero mais a... Os casos que tem indício biópsia, eu converso com o paciente e falo, ó, você dá autonomia para a equipe do laboratório biopsiar se eles acharem que é prudente biopsiar? Porque blastos que não evoluem bem, a gente não quer biopsiar. Eu não quero biopsiar. Tá, mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Se tu tem uma paciente de 41 anos que ela tá muito angustiada com medo de Down, por exemplo, tá? E ela tem 5 blastocistos. 2 expandidos e alguém perguntou, tá, mas não pode levar para D6? Pode levar para D6, sim, tá certo? Ok, mas eu tô imaginando que seja... Vamos imaginar para ficar bem difícil que esse blasto jovem seja em D6. Que engravida. Engravida. Eu não vou transferir só blastocisto expandidão 4. Não sei tu, mas eu transfiro o blasto jovem. Eu dou essa chance. Assim, nós levamos o cultivo até D7. Tá, então, como que vamos fazer? Nós levamos até D7, sistematicamente, todo embrião até D7. Mesmo que tenha 16 células em D5, a gente leva para D7. Nós não biopsiamos blastos abaixo de 3. É isso que eu tô falando. Se eu precisar fazer biópsia, uma biópsia em D5, uma biópsia em D6, uma biópsia em D7, a gente vai fazer 3 biópsias. Isso, não, ok, certo? Isso. Mas é por isso que eu tô dizendo, essa pergunta, não, nós também não biopsiamos nem blasto 1 nem 2. Beleza. Mas o que eu quero saber de ti é o seguinte, se essa mulher tem em dia 6, vamos supor, tá? Ou dia 7, que seja, o estágio final da tua biópsia, ou tu biopsiou 2 em dia 5 e tinha mais 3 mórulas. E essas 3 mórulas, em dia 7, são blastocistos jovens. Tu vai descartar blasto 1 ou 2. Tu vai descartar, tu vai congelar ou tu vai biopsiar. Biopsiar não dá. D7, blasto 1, a gente não congela. Tá. D7. Tá. D6, então, por isso que a gente leva para D7. Nós temos uma taxa de blastulação de D7 de 10%, uma taxa de gravidez de embrião de D7 de mais ou menos 25% a 30%. Tá, isso aí. Então, para acreditar em embriões de D7. Tá? Nós temos também que individualizar o que nós temos em mãos, até para poder guardar o que nós temos. Então, por exemplo, eu tenho 4 blastocistos expandidos em D5, certo? Tenho 2 blastocistos em D6 e um blasto que não expandiu. Por um momento lá atrás, a gente experimentou D8, D9, olhar. Tá, e se for todos expandidos, tu biopsia independente, se for um 3cc? Não, aí é o que eu peço, autonomia para o meu laboratório. Porque é duro, porque às vezes a gente tem a cabeça muito bem instruída, mas o casal quer. Assim, tem paciente que não tem indicação nenhuma de biópsia. Perguntaram aqui, vocês indicam biópsia para doadora? Eu falo, não! Biópsia para doadora. Nunca. Eu falo, não, eu dou o livro, dou o material. O paciente fala, eu quero. Tá bom, então vamos fazer. Quem sou eu? Você falou, autonomia. Tá? E aí, só que toda vez que o paciente quer, eu falo, você dá autonomia para o meu laboratório? Porque tem paciente que nem autonomia dá. Eu falo, eu só transfiro embrião biopsiado porque meu medo, sei lá. Então, o que eu pedi autonomia para o laboratório? Falei, olha, se o laboratório achar que o embrião CC não está bonito, porque a decisão tem que ser na hora. Tem hora que não dá para ligar para o paciente para perguntar se ele quer biopsiar ou não. Então, eu peço autonomia.
Isso chega para o paciente e fala assim, olha, esse embrião a gente não biopsiou porque a gente achou que a biópsia iria trazer um dano significativo que poderia diminuir a chance de implantação. Direto, direto. Olha, biopsiei esses dois a gente não biopsiou. Tá. Isso Mas tem eu que acho, dividir isso com o entendeu? paciente. Tem que dividir isso com o paciente, porque o paciente é duro também, viu? Bah. Ele expõe a gente na parede, né? Uhum. A gente falou muito, são 7h30, eu não quero... Nossa, agora que eu fui ver. Eu não quero me estender. Colocaram aqui várias perguntas falando de ciclo natural e ciclo artificial. Eu vou tentar ser breve, vou dar minha opinião, vou passar para você. Eu amo o ciclo natural. E endométrios que são difíceis, não vou usar ruins, endométrios difíceis, eu acredito muito que ciclo natural proporciona um melhor endométrio do que o ciclo artificial. Os níveis de progesterona em ciclo natural são muito maiores do que se atinge artificialmente usando as progesteronas exógenas. Eu acho que eu atinjo melhor espessura, eu acho que eu atinjo melhor equilíbrio, maior nível de progesterona, e existe uma tendência, não uma evidência, mas uma tendência acadêmica mostrando que o ciclo natural pode ter melhor resultado. Quando o endométrio é bom, natural, artificial, gente, ciclo artificial engravida pra caramba. Quando eu preciso de muita logística, o paciente está vindo de fora, tem data programado, faça o ciclo artificial sem problema nenhum. Endométrio bom, ciclo artificial sem problema nenhum. Mas havendo a disponibilidade para fazer vários ultrassons, vir aqui de final de semana e podendo fazer ciclo natural, eu amo fazer ciclo natural de preparo do endométrio. Queria a sua opinião. Em gênero, número e grau. Concordo com tudo. Paciente, me desculpa, uma paciente boa, né? Bom prognóstico, vamos falar assim, né? Paciente jovem, com endométrio bom, com um blastocisto lindo, o que tu fizer vai pegar. Né? Eu tenho mais ou menos... Né? Claro, não é bem assim. Mas tu pode fazer o que tu quiser, né? Eu vou te confessar que há um tempo atrás eu quis tentar fazer o ciclo natural. É bem aquilo que a Juliana Cusi falou pra ti, né? Tu tem que saber qual é a tua experiência, o que tu sabe fazer bem. E em tudo, em medicina, eu acho que em tudo na vida, né? Em arquitetura, em ser, para quem é eletricista, costureiro, tem uma curva de aprendizado, né? Perfeito. Que tu tem que, né? E eu tive isso com algumas medicações em reprodução e que eu precisei de um tempo maior, porque tem uma manha, né? Assim, tudo que reprodução não é receita de bolo, né? Tu não consegue fazer tudo igual. Então, assim, eu demorei um pouquinho para pegar a manha do ciclo natural. Hoje, eu faço mais ciclo natural do que ciclo artificial. E o ciclo natural é uma arma muito legal contra as dúvidas que a gente possa ter em relação ao ERA como ferramenta diagnóstica. Perfeito. Antes de ir para um ERA, a gente vai para um ciclo natural. Perfeito. Né? Perfeito. Faço mesmo. Né? Então, assim, a gente não precisa fazer esse investimento. Só que, claro, para fazer um ciclo natural tem que ter a experiência do médico. Eu tô aqui admitindo que eu já fiz ciclo natural e fiquei insegura, mas hoje eu sou assim, ó, amo ciclo natural. Amo, faço mais ciclo natural do que artificial, né? Então, eu gosto muito e eu acho que ele tem que ser usado também como estratégia. Bom, já fez 2, 3 transferências no artificial, vamos tentar o natural. Alguém está perguntando sobre se é recomendado para pacientes com mais de 35 anos. Se essa paciente ovula bonitinho, tem uma boa reserva ovariana, toca o ciclo natural. Só que, claro, o ciclo natural precisa de muita ecografia, eu não sei como é que tu faz. Eu faço muito controle hormonal e uma coisa que eu aprendi é fazer um trigger, né? Um natural modificado, sempre com um folículo menor do que aquele. Então, eu faço pro ciclo natural, eu faço um trigger, desde que eu tenho um estradiol de pelo menos 150, 200, com um folículo menor. Porque daí eu sei depende do que você pega na sua frente. É o que você falou. Você tem várias ferramentinhas ali. Claro. Pô, já fiz que de longe, às vezes eu faço o teste urinário de ovulação, entendeu? Para esperar o momento. Às vezes, o endométrio do ciclo natural, você tem o folículo de 17, o endométrio 6,5. Volta aqui amanhã. O folículo tá 18. Aí tá com 7,5. Volta mais um dia. Tá com... Aí, beleza, você vai hormônio, faz feliz. E às vezes tu manda ela voltar.
E às vezes tu manda ela voltar mais um dia e tu te ferra. É isso aí. O risco de cancelamento é muito maior. Exatamente. Então, para quem quer logística, esquece ciclo natural, não tem logística nenhuma. Exatamente. Não. Mas dá para fazer para todo mundo. Exatamente. Ângela, eu vou encerrar. Puxa, foi muito legal. Foi. Puxa, que papo bom. Vamos sempre. Gostei. Que ótimo. Gostei mesmo. Você quer colocar algum outro tema, algum outro ponto? Não, eu Mas acho para mim, que a gente conversou. Daria para falar muito de endométrio, mas senão nós vamos ficar a noite inteira aqui falando e a gente pode marcar uma nova live para falar sobre endométrio. Endométrio é uma delícia. Mas eu quero de novo te agradecer, te parabenizar, transmitir de novo meu carinho. Eu tenho uma profunda admiração aí por você, pelo seu trabalho, pelas coisas que você fala. Você tem o dom da palavra, você fala com o coração. Acho que esse é o grande diferencial que você traz aqui. E tenho um prazer enorme em poder dividir aqui opiniões com a tranquilidade de conversar com uma amiga que, mesmo distante, me faz me sentir junto com alguém. Sabe quando você se sente, quando tem alguém do seu lado que te faz se sentir seguro? Você é uma dessas pessoas para mim. Então, muito obrigado e deixo as palavras de encerramento para você. Então, eu te agradeço muito as palavras, essas palavras de carinho. Fico muito honrada, porque eu que te admiro muito, todo o teu trabalho, teu carinho com as pacientes, o quanto tu estuda, né? E fico muito honrada pelo teu convite, sempre um prazer. Vamos fazer mais. Gosto muito de falar contigo, porque eu vejo que realmente a gente compartilha de muitas ideias e isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe, né, que tem, enfim, a gente falou aqui sobre todas essas questões, né, essa indústria que existe por trás da reprodução assistida. Eu fico muito feliz de poder compartilhar contigo, poder discutir e poder ter alguém aqui na internet, quando a gente se encontra, alguém que fala a verdade. Isso para mim é fundamental, é o que eu tento passar para os meus filhos. A verdade nunca perde, né? E é isso que a gente quer trazer para as pacientes. Tá? Te agradeço muito o convite. Adorei, como sempre. Vamos fazer mais. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, hein, Ângela? Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.